Esse vídeo é para falar um pouco para vocês sobre inteligência artificial e como ela está mudando, como os negócios estão fazendo o seu marketing, a sua gestão de vendas. É lógico que a gente tem IA em todos os setores de uma empresa, mas eu quero falar, lógico, focado em marketing e vendas. Bom, o primeiro ponto é que eu tenho visto muita gente utilizar a IA, eu tenho visto muita gente reclamar e muita gente falar bem. Então a gente tem ali quase que 50% achando muito interessante e 50% achando uma coisa que não é tão útil. Bom, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: pelo que eu tenho utilizado a IA e pelo que eu tenho feito, é magicamente como se você tivesse triplicado, quadriplicado a sua capacidade de produção em várias áreas. Então, assim, eu vejo a IA hoje como um potencializador muito grande mesmo. E, cara, tô muito feliz com o resultado que a gente consegue com IA. Por quê? Porque ela, na verdade, ela te deu mais velocidade em coisas que você não era tão capaz. Aí o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você, por exemplo, hoje não tem acesso a conteúdo, se você não tinha acesso a algo na sua área, você consegue hoje com o IA achar isso mais fácil, encontrar isso mais fácil e formatar isso mais fácil. Agora, é interessante, né? Assim como um carro, quando você vai dirigir um carro, a quem está atrás do volante conseguir ter as capacidades ali de entender como funcionam as leis de trânsito, como funciona, né, o carro e tudo mais. Porque senão o problema vai estar atrás do volante. Então, eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião pessoal de como que a IA tem ajudado eu tocar as minhas coisas, né? Tanto o que eu faço para clientes quanto o que eu faço para mim mesmo. E, cara, de uma forma bem simples, ela tem ajudado em todas as áreas. Agora, a IA ela não pode fazer o trabalho completo. E aí eu vou trazer alguns dados também que eu já tenho pesquisado há algum tempo. E se você for analisar, as empresas de IA, elas têm mais ou menos aí muitas delas elas têm pouco mais de um ano, né? Algumas delas 3 anos. A gente tem coisas com IA. Eu lembro de ter começado com isso ali em 2020, 2019, sabe? Mas assim, eram coisas muito ainda programação. Não era realmente algo com capacidade de processamento, de entender contexto, sabe? Então, assim, era uma IA, mas de uma certa forma a gente falava de machine learning, então, assim, era ainda uma máquina que estava aprendendo o comportamento. Nada mais era do que uma programação, ou seja, ela tinha lá uma programação para executar algo toda vez que ela recebesse uma certa entrada, né? E aí, depois a gente evoluiu tanto que a IA começou a ter contexto, né? Então ela começou a pensar o mais perto possível de um ser humano. Ela começou a absorver acontecimentos do mundo, experiências, essa coisa toda. Eu trouxe aqui, lógico, eu anotei algumas coisas, porque é bastante coisa para a gente pensar. Mas o ponto é o seguinte: eu anotei coisas que para mim são reais, principalmente nos últimos 2 anos, mas no último ano foi intenso demais, porque eu conheci uma IA, ela foi lançada em março, se eu não me engano, e depois que eu comecei a usar ela, assim, virou uma chave na minha cabeça, porque ela foi muito potente desde o começo, quando ela foi lançada. Mas como toda IA, ela vai perdendo ali a essência dela e vai migrando para uma outra parte, então você sempre precisa entender o que você precisa e qual a IA ali que você vai utilizar, porque ela realmente ela tem um nicho, né? Ela tem um cliente ideal. Tá, resumindo isso, o que eu quero dizer para você é eu li um estudo há uns 2 meses atrás, e aí ele falava o seguinte: normalmente a IA, mesmo que ela saiba 100% do conteúdo, a capacidade de acerto dela não vai passar de 80%. Isso em testes, tá? Eu estou falando de universidades dos Estados Unidos e outras universidades gigantes que fizeram estudos com casos científicos, né? Com estudos científicos, onde eles deram todo o conhecimento para a IA e depois fizeram as perguntas, né, de uma prova, por exemplo, ou seja, ela tinha um gabarito e ela tirou uma nota 8, por exemplo. E os últimos estudos que eu peguei, eles bateram, na verdade, a melhor IA bateu 52%, se eu não me engano. Eu posso estar confuso agora se foi 52%, mas a maioria delas ficou em 42%, 45%. Então, ou seja, eu não acredito que isso seja ruim, porque as pessoas vão falar: nossa, como a IA é burra. Cara,
a gente a gente esquece as coisas, a gente estuda para uma prova, chega na hora da prova, a gente não tira a nota máxima, mesmo a gente sabendo todo aquele conteúdo. Então, a IA ela não vai ter sentimentos, ela não vai ter algumas coisas que faz a gente esquecer as coisas, mas ela vai ter outros pontos, que é a capacidade de processamento, internet e tudo mais. Então, você imagina alguém saber 100% e conseguir acessar 100%. Isso é o caminho que a IA ainda vai ter. Eu ainda costumo dizer que a IA ela acaba sendo um pouco burra também para que o ser humano consiga acompanhar. Porque se ela for muito inteligente, ela fica difícil de utilizar e aí as pessoas vão acabar não utilizando ela. Então, eu acredito que ela é propositalmente para a economia de custos, né? E para também filtrar um pouco a base, ela é um pouco burra para poder ajudar as pessoas a utilizar. E aí, conforme as pessoas vão evoluindo, ela também vai evoluindo. Eu vejo que se a IA ela for muito avançada, ela vai ter um nicho muito pequeno de pessoas, que aí são as pessoas que conseguem utilizar algo muito avançado. E aí não é de forma alguma lucrativa, porque a capacidade de processamento vai ser muito potente e as pessoas também vão se sentir, né, entediadas de utilizar algo que é muito difícil. Aí a gente volta para o passado, onde só programadores, só especialistas em marketing conseguiriam utilizar essas coisas, né, essas ferramentas. O ponto é o seguinte, depois de passar um tempo no Egito, eu fui para alguns países da Arábia, mas eu posso dizer, não dá para ser feliz sem álcool. E quem fala isso aí tá mentindo. Me prova ao contrário. Mas eu vou te falar, não dá para ser feliz sem álcool. Quer dizer, não dá para ser mais feliz, né? Feliz até que dá para ser. Mas vamos lá. Então, eu trouxe alguns números, que aí eu fui buscar isso para poder não falar para vocês só minha opinião, né? Porque aí seria, no caso, a opinião a gente pode estar errado, porque a gente faz uma perspectiva melhor do que realmente foi. O ponto isso aí quem está falando, por exemplo, são grandes empresas do mercado financeiro, por exemplo, que normalmente a IA ela tem dobrado. Aqui está falando 2 vezes, 5, tá? Mas eu também não acredito que seja para tanto. Mas aqui está falando que ela tem 2 vezes, 5 mais retorno financeiro em cima das mesmas pessoas, dos mesmos projetos, das mesmas coisas que já rodavam. Então, ou seja, ela mais que duplicou a capacidade de entrega, né, do que já funcionava. As pessoas acabaram também entregando muita coisa muito rasa. Então, assim, acaba também deixando a pessoa mais leve, né, a rotina dela, a entrega dela, mas também deixa ela entregando alguma coisa mais mediana. Porque, assim, eu acho que é lógico, você não precisa nem se esforçar para pensar que se todo mundo tem acesso à mesma ferramenta e todo mundo entrega ali basicamente a mesma coisa, o resultado vai ser mediano. Então, isso para mim, o problema que a IA pode trazer para o teu negócio é esse, ele trazer um resultado mediano, porque tá todo mundo, seu concorrente está utilizando, você está utilizando, a entrega é parecida, então você não sobressai. Agora, quem está atrás do volante pode pilotar isso aí de uma forma que consegue extrair aquela porcentagem, né, de um pouco a mais da IA, e aí é onde é que a gente sai na frente. Então, assim, só para poder pegar isso aqui, a ideia é que as empresas tenham dobrado, né, dobrado ali o seu retorno depois de utilizar a IA. Ou seja, se a margem ali de lucro, né, era 10%, foi para 20%. Isso aí é surreal. Hoje não tem muitas formas de você dobrar o seu lucro, cara, sem aumentar o seu preço ou diminuir o seu custo. Então a IA está claramente aqui diminuindo o custo e aumentando o lucro. Como que ela faz isso? Eu vou dar um exemplo para você real que acontece comigo diversas vezes. A IA ela não veio para roubar empregos, mas ela veio para poder auxiliar muita coisa. E quando acontece isso, o trabalho de 10 pessoas pode virar o trabalho de 2, sabe? Pode virar o trabalho de 5. Como que acontece isso? Eu vou te dar um exemplo claro. Toda empresa que eu entro para montar um projeto onde tem SDRs, por exemplo, né, vendedores ali que fazem a pré-venda e tudo mais, ou análise de dados, essas coisas do tipo, para poder limpar a base e tudo mais, normalmente a gente tem eliminado assim 80% dessas pessoas. Aí você fala, foi demitidas? Não, elas simplesmente evoluem, porque a empresa ela realoca. Então,
A não ser que o cara realmente ele não queira mudar ali, né, a função dele, ele não queira mudar a área porque ele gosta e tal. Acontece. Mas foram casos assim pequenos. Normalmente empresas que tinham bastante SDRs, que tinham bastante pré-vendedores, né, construtores de lista, limpadores de base, né, que é aqueles caras que ficam entendendo se o telefone está correto, o e-mail, fazendo o contato, vendo o interesse e ali depois passa para um vendedor. Normalmente a gente reduz ali no mínimo a metade, tá? E aí esses caras ou eles viram vendedores, né, closers, que seriam vendedores de fechamento, ou eles viram outra função dentro da empresa, porque a empresa precisa hoje de várias outras funções dentro de um negócio, né? E normalmente esses caras podem mudar de cargo ali e é até uma oportunidade para eles evoluírem. Agora, eu penso que se um SDR usa IA, ele não vai ser substituído, porque o resultado dele já é bem potente, entendeu? Então, eu vejo que o problema está mais em a pessoa, às vezes, não evoluir, usar as ferramentas que ela tem, né? Então, quando ela não utiliza IA, ou ela é substituída pela IA, ou ela é substituída por alguém que usa IA, sabe? Esse é um ponto. Eu falei de números aqui, isso aí são números de mercado, na minha visão relacionada a marketing, se você utiliza time de marketing dentro do seu negócio e você tem um time de vendas, que toda empresa tem que ter, eu posso dizer claramente, hoje você consegue ter um time de marketing quase de uma pessoa só dentro do seu negócio. Agora, lógico, você não vai conseguir entregar o melhor trabalho do mundo ou uma empresa muito grande não vai conseguir ter um profissional só, porque você envolve várias áreas, né? Design, tráfego pago, você envolve a estratégia, você envolve automações. Então, assim, logicamente uma pessoa não vai conseguir entregar tudo isso, mas ela consegue muito bem entender sobre tudo isso, virar um profissional muito misto e ela consegue pegar e contratar bem, sabe? Porque ela vai entender do que ela tem que fazer, ela tem uma estratégia bem clara, bem montada. Então a IA ela vai trazer capacidades para pessoas que talvez não conseguiriam fazer isso simplesmente porque saiu da faculdade ou algo do tipo. Tá. Os estudos, né, que eles trouxeram aqui dizem o seguinte: normalmente 2,5 vezes mais de retorno, né? Normalmente diminui 13,1% o que está falando aqui de custo. Igual eu falo, você tem que testar isso dentro da sua empresa. Tem empresa que não vai conseguir reduzir quase nada no custo, vai aumentar um pouco mais. Porém, ela vai conseguir subir muito mais o lucro dela. Então, assim, sabe, tem negócio que vai conseguir reduzir o custo, mas não consegue aumentar o produto, o valor do produto, ou algo do tipo, o faturamento. Só que, assim, quando você reduz o custo, você já está aumentando o seu lucro. Quando você aumenta o seu preço, você já está aumentando o seu lucro. Eu costumo até dizer, tem pessoas que procuram e aí eles precisam aumentar a margem de lucro, né? Eles precisam aumentar o faturamento. Eu falo, cara, tem um caminho difícil, mas que se seu produto for bom é possível, que é aumentar o seu preço. Só nisso aí você consegue dobrar o valor, às vezes, do seu lucro, só aumentando um pouco o seu preço, né? Porque quando você tem uma margem ali, vamos dar um exemplo assim, vamos dar um exemplo, a margem baixa, 10%. Você tem 10% de lucro no final. Cara, se você sobe o seu produto, o valor dele, o que você precisa para dobrar a sua margem, que não é muito às vezes, você vai subir 20% o valor do produto, você vai conseguir ter mais 10% de margem, sua margem foi para 20%. Ou seja, quando a Coca-Cola sobe 50 centavos no litro do refrigerante, ela aumentou o lucro dela em quanto? Só que assim, ela não mexeu em nenhuma parte da estrutura dela, ela não mexeu em fábrica, ela não mexeu em nada dentro do negócio dela, aonde ela tem que ter aumentado o custo e tem que ter aumentado gente, tem que ter aumentado o produto. Não, simplesmente ela subiu o valor do produto que ela vende, né? Então ela aumentou a margem de lucro dela ali naquele valor que ela aumentou o produto. Então, assim, é uma coisa um pouco complicada de entender, mas na prática é muito simples. E é um caminho muito possível. Legal. Então, assim, eu não vou falar aqui de casos, né? Porque não faz muito sentido, mas, assim, os casos que têm mais lucrado com IA, principalmente porque é um lugar que eu atendo, seguradora, sabe? Planos de saúde, corretoras. Essas empresas, elas têm, cara, aumentado muito o retorno delas. Porque o maior problema delas é custo por lead, sabe? É CAC. Então, essas empresas elas têm conseguido diminuir drasticamente o custo delas. Então, elas estão lucrando muito com IA. Eu
pegando pela internet assim, aí você vai pegar muitas empresas de tecnologia, muitas empresas ligadas, né, a qualquer tipo de software, por exemplo, elas com certeza acho que conseguem duplicar, triplicar, né, o lucro delas. Por quê? Porque hoje o nível de um desenvolvedor que antigamente precisava ser muito alto não é tão alto mais, porque o cara já consegue com IA entregar a mesma coisa. E aí é um papo para outro vídeo, mas é esse caso. Tá, eu falei aqui então um ponto de produtividade, eu acho que não tem nem conversa, sabe? Assim, a produtividade que uma IA entrega é monstra, isso eu não preciso nem, assim, no mínimo ela vai dobrar a sua capacidade, certeza. Tá, isso aqui é um ponto que eu sou apaixonado, é o seguinte, a IA, ela não substitui, tá? E a IA, ela não vai roubar o emprego. Por quê? Porque a IA, ela é uma auxiliadora, tá entendendo? Então, assim, quem usa a IA como um funcionário, igual eu vejo as pessoas querendo vender, eu tenho 10 funcionários de IA. Cara, isso é papo furado, tá? Por quê? Porque a IA precisa de alguém por trás com capacidade de gerenciamento. Então, ou seja, você precisa ser um diretor, né? Um gerente do negócio. Então, se você é um cara que não entende nada do mercado, não entende nada do seu negócio, eu tô te falando porque às vezes você pode ter uma empresa e entender muito pouco do seu negócio. Você pode ter ali começado o seu negócio, entendeu? E você não tem um contexto, uma experiência por trás, problemas passados. Então, a IA ela não vai te ajudar. Por quê? Porque ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela não sabe tudo que ela sabe se é certo. Então, quando você pede para a IA fazer algo, ela vai fazer do jeito que ela quiser, né? Do jeito que ela entender que é certo. Isso se ela souber. Se ela não souber, ela vai buscar alguma coisa ali, mas ela vai executar o que ela entende. Agora, como que você valida se a IA está entregando algo bom ou não? A única forma seria você entender, né, bastante do contexto. Agora, é diferente de você começar a estudar, começar a entender um assunto e começar a criar algo com IA. Porque aí você consegue pegar e gerenciar aquilo para botar ela no caminho correto. Daqui um pouco ela fica tão bom quanto você, aí é onde que dobra sua capacidade. Eu posso até fazer um vídeo depois como que eu utilizo IA. E isso seria um vídeo bem curto, mas eu consigo apresentar ali as IAs que eu utilizo e como eu utilizo IA. E eu vou te falar, eu tenho certeza que menos de 60% ali, em cada 10 pessoas, eu duvido que mais de 6, na verdade, né, mais de 4 pessoas ali utilizam como eu utilizo. E eu vou te falar, se as pessoas fizerem isso, elas vão baixar o custo delas com IA e vão ter um retorno absurdo, cara, absurdo. E aí, beleza. Pontos assim que a IA traz para mim hoje é que ela analisa dados para mim de uma forma que eu nunca o tinha utilizado antes no passado. É impossível. Hoje eu consigo analisar dados de uma empresa em minutos, né? Fica real mesmo. Então, ou seja, eu não conseguiria analisar conversas de WhatsApp 100%. Às vezes eu pego uma base ali de algumas conversas e aí tomo uma decisão. Agora não, agora eu consigo analisar 100% das conversas ali dos últimos meses, entendeu? Então, eu consigo analisar uma conta de anúncio, né, o último ano dela. Então, assim, o poder que a IA me trouxe também é esse. Ela potencializou as minhas análises de dados. Deixa eu pegar aqui um outro ponto legal que eu anotei, que é o seguinte. O primeiro, para mim, era essa análise de dados. Então, ela me ajuda muito a tomar decisões sem achismo. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um feeling para uma coisa, mas o dado me mostra outra, entendeu? Então, a IA ela me ajuda muito nisso. Legal. Eu vou passar para um outro ponto aqui. Tá. A gente tem para falar o seguinte. Primeira coisa, como que a gente extrai o máximo da IA? Primeira coisa, a gente precisa pegar a IA e dar contexto para ela o máximo que a gente puder, né? Para ela entender. Só que assim, quanto mais você empurrar conteúdo inútil nela, mais ela vai te entregar conteúdo inútil. Então você precisa ser capaz de fazer um treinamento como se você treinasse um vendedor, como se você treinasse um novo funcionário. Então, ou seja, você precisa entregar um playbook, né? Você precisa entregar... Eu tô tentando não falar essas palavras que todo mundo fala, né? Porque eu sei que não é fácil de entender do outro lado aí. Então, na verdade, seria um documento, um manual, né? Para que uma pessoa entre na empresa, por exemplo. O que você tem que fazer? A secretária tem que atender o telefone, agendar alguém e colocar isso no sistema. Cara, você precisa gerar um manual para que ela faça isso, certo? Se você não fizer isso, e pode ser uma pessoa de um trabalho manual, por exemplo, um mecânico, ele precisa trocar um pneu. Tá, como é que ele faz isso?
Ele sabe fazer isso? Sabe. Mas você precisa ter um manual de como guardar a ferramenta, de como fazer essa troca e depois como que ele entrega a OS ali para o próximo setor. Sabe por quê? Porque aí você não depende de um vendedor bom, você não depende de um mecânico bom, você não depende de uma secretária boa. Por quê? Se você depender disso, sua empresa ela pode quebrar em um momento que você não encontrar uma pessoa no mercado. E o mercado não é fácil de encontrar profissionais já prontos, entendeu? Então você pode treinar todos os profissionais e eles precisam seguir o seu manual para cada coisa que você tem na empresa. Isso aí é um ponto que a IA ajuda muito a gente, porque você consegue, dependendo do seu negócio, até analisar como que esse funcionário está seguindo o manual ou não, tá? Porque você consegue colocar a IA para analisar CRM, conversas, e-mails, tudo que você tem acesso ali, né? Principalmente digital, e ela trazer um relatório para você. Então, depois você consegue fazer uma reunião 1 a 1, na onde você chama, vê o que foi feito, o que não foi e traz os pontos de melhoria, tá? Legal. No final das contas, eu anotei o que eu peguei da internet e o que eu tenho de experiência na minha vida, né? Tá. 2 vezes 0,5, eu igual te falei, eu não concordo tanto porque cada negócio ele tem um resultado diferenciado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que eu atendo que ela vende 100% no WhatsApp. Essa empresa, ela aumentou quantas vezes, sabe? Tipo, se a gente for calcular, ela não aumentou 2,5, mas ela reduziu o custo dela em R$ 40.000. Porque agora ela vende totalmente com IA e tem 2 funcionários. Antes ela tinha 8, entendeu? Com comissão, com aquilo outro. Então, assim, cada negócio ele vai ter algo diferenciado. Tá. Uma coisa que é legal também é o seguinte, ela tira trabalhos manuais e repetitivos do time, né, da equipe, essa sobrecarga da galera fazer relatório, fazer, sabe, essa coisa toda que não traz resultado nenhum às vezes, e deixa a galera realmente no criativo, no estratégico. Então, assim, você vira o piloto do negócio. Você não fica mais no trabalho manual de copia e cola, sabe, de faz cálculo. Então, assim, isso aí é mágico. Custos operacionais, eu posso te falar que chega a bater 40% às vezes de redução, dependendo do negócio. Aqui pela internet eles falam que a média está em 25% dos negócios. Então uma média, ela pega todos os negócios e faz uma divisão, não é muito legal. Cara, o que eu acho fantástico é o seguinte, a IA, ela acerta 50% das vezes. Tu imagina alguém que acerta 50% das vezes? Isso aí eu tô falando é opinião minha, baseada na experiência que eu tenho. Uma pessoa, ela não acerta 50% das vezes. A IA acerta 50%. Quando eu falei lá no começo do vídeo que a IA, mesmo sabendo tudo, ela acerta no máximo 80% e, normalmente, em coisas muito complexas, ela bateu ali 50%, a melhor IA que tem hoje no mercado, bateu 50%. Ou seja, qual é a pessoa que acerta 50% das vezes em quase tudo que ela faz, né? Cara, eu acho fantástico isso, porque se você for pensar, nossa, 50% é tão pouco. Nossa, se a gente acertasse 50% das decisões da nossa vida, sabe, a gente tava muito lá em cima, cara. Mas beleza. Eu até posso compartilhar com vocês também da onde que eu trouxe esses dados, né? E, lógico, a boa parte disso que eu tô falando é opinião minha, baseado na minha experiência. Então, você pode ter uma opinião diferente, pode ter uma experiência diferente, mas o que eu posso te dizer é que, cara, se você utilizar a IA da forma correta a partir de hoje, tudo vai mudar no teu negócio e sai daqui desse vídeo já preparado para entender como você consegue utilizar a IA da melhor forma e não simplesmente como se ela fosse um funcionário seu, sabe? Ela não é um funcionário seu, ela é um auxiliar. Então, ou seja, se você for ruim, ela vai potencializar a sua burrice. Então, seja inteligente e utilize a IA como um auxiliar para você evoluir e entregar mais capacidade, mais resultado, tá bom? É isso aí. Um abraço e tamo junto.